Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando agora mais um episódio do Poddai e desta vez o nosso assunto será direcionado a você, empreendedor, você empresário, você que pretende abrir futuramente aí alguma empresa. Para falar sobre este assunto, nós vamos receber aqui hoje no Poddai a Bruna Nakamura, que é sócia da Pasquale Poffo Advogados Associados e tem aí mais de 17 anos de carreira, isso mesmo? Seja Isso. bem-vinda! Obrigada, Dai. É uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho dessa minha experiência ao longo desses 17 anos, né? Vivenciando o mundo empresarial aí com os nossos C-levels, sócios e acionistas. Agora, por falar em experiência, eu acho que a gente já vai engatar logo nesse assunto, né, Sim. Bruna? Durante esses teus 17 anos de trajetória aí, assim, ó, o que que você mais sentiu de dores dos empresários, digamos, em relação ao crescimento da sua empresa? Todos querem crescer, todos querem melhorar a sua margem, né, de lucro, entregar mais dividendos para os sócios. Isso é um consenso entre os C-levels, entre os sócios e acionistas de empresa. A grande dificuldade é que nós efetivamente vivemos num mundo regulatório, né, em matéria ambiental, tributária, trabalhista. É muito complexo. Então, às vezes, a falta de um desenvolvimento, de uma estratégia clara rumo a esse crescimento, inviabiliza esses resultados pretendidos, né? Por onde começar? Eu entendo o seguinte, de forma bem objetiva, existem duas Aham. formas de a gente poder crescer. A forma orgânica, que é aquela em que você tenta aí maximizar, né, a sua cartela de produtos, aumentar a sua presença no mercado, tenta também tirar o máximo de proveito dos seus funcionários e colaboradores, ou seja, fazendo mais com o mesmo, otimizando recursos, né? Isso envolve, às vezes, também reestruturação. Institui uma filial, institui uma outra empresa para desempenhar uma atividade paralela ao core business, ao negócio, né? Então, Uhum. normalmente existe essa forma de crescimento orgânico, que a gente chama, com os próprios recursos e funcionários e colaboradores ali gerenciados, criados pela própria empresa. E existe a forma inorgânica, né, que é aquela onde você vai precisar normalmente de investimento e você tem um retorno um pouco mais ágil. E você consegue, por exemplo, mediante as operações, as famosas operações de M&A, adquirindo um concorrente ou alguém na sua cadeia, né, de produção. Por exemplo, posso adquirir um fornecedor ou um cliente, operações verticais a gente chama. Porque Uhum. nessa segunda modalidade, você rapidamente aumenta a sua presença no mercado. Se eu compro um concorrente, obviamente eu tenho mais espaço de prateleira, digamos Entendi. assim, né? E também você acaba otimizando algumas sinergias. Você faz mais com o mesmo. Então, eu tenho, por exemplo, um diretor financeiro para as duas empresas, dando aqui um Olha. exemplo só. Então, você Uhum. enxuga um pouquinho o custo e consegue, às vezes, ter essas margens de crescimento mais factíveis a curto prazo. Agora, é claro que em todas essas situações, a gente tem um X da questão, que são pessoas, né? Uhum. Quando você sai de um lugar, né, e pretende avançar, ir para outro, esse deslocamento, ele impacta processos internos e uma absorção de cultura. Então, esse é também um grande desafio, né? Até Uhum. esses dias estava vendo uma pessoa da área de gestão de negócios dizendo que para cada solução você acha mais uma outra série de problemas para serem resolvidos, né? Então, por isso que essa posição estratégica da forma eleita, né, da via eleita para o crescimento e de um planejamento com cenários é tão importante. Agora, Bruna, bem a grosso modo, assim, né? Muitos empreendedores, eles vêm já com um desejo, né, do empreendedorismo, aquela inquietação, né, Sim, é próprio é próprio, né, é inerente da pessoa da mesmo, pessoa. né? Mas só a vontade não ajuda muito, né? Tem que ter a vontade, tem que ter o planejamento, como você falou, porque às vezes a gente ou não tem recursos, né? Sim, Ou tem o recurso e não sabe por onde começar. sim. Então, assim, ó, de que maneira, com às vezes com pouco conhecimento também, Uhum. né? De que maneira começar para que seja eficiente, né? Para que Sim. tenha um começo já eficiente, uma estruturação boa já desde o início. Sim, até voltando um pouco na parte inicial da tua pergunta e afirmação, né? Uhum, Eu sempre digo que os C-levels, para mim, são os grandes heróis do país, né? Eles têm uma resiliência, uma capacidade de transformar problema em solução, em resultado, realmente que é, assim, inimaginável. Então, é aham, muito gostoso dividir o dia a dia com pessoas que tenham essa característica. Agora, o que é mais importante se fosse para a gente eleger, né? O primeiro passo seria vivencie
os teus stakeholders. Vivencie efetivamente o desejo do teu cliente, para que a tua estratégia de crescimento esteja alinhada com esse paradigma, né? Ou seja, vou crescer para onde tem espaço em função de um desejo que o meu cliente vai absorver, né? Esse é o primeiro ponto. E essa escuta, essa conversa, essa comunicação, ela precisa ser ativa, no sentido, às vezes, de você escutar mais do que falar, né? Ter essa percepção realmente do que o teu mercado precisa, necessita e quer. A segunda é montar esses cenários, realmente fazer uns projetos de viabilidade estruturados, né, com a expertise jurídica e operacional também, né, das empresas, com processos bem delimitados e calcados em governança corporativa. A governança corporativa aqui, Dai, não é assim, colocar uma série de órgãos dentro da empresa para inflar a estrutura. O que eu estou dizendo é que a gente precisa ter um controle interno, né, que defina bem qual que é o DNA daquela empresa. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplozinho realmente básico para poder vislumbrar melhor o que eu estou dizendo. Não é do nosso DNA, por exemplo, da nossa empresa, vender sem nota fiscal ou com meia nota, que era uma prática antigamente muito corriqueira, infelizmente, né? Então, você não vai projetar um crescimento que leve em consideração esse tipo de prática. Entendo. São princípios de transparência, de boas práticas de governança corporativa que são a base do desenvolvimento de uma empresa, do princípio, começar certo, né? Para que ela também sirva de bússola para o direcionamento desse crescimento. Né? Então, para mim, eu acho que isso é muito importante. Outra coisa, quando a gente fala em governança corporativa, não é só realmente de eu ter princípios bonitos, né? Tá longe de ser palavras jogadas ao vento. O fato é realmente de eu ter processos do início, né, dessa gestão até a execução. Então, qual que é uma competência, por exemplo, de um diretor financeiro, de um gerente financeiro, né? Qual que é a competência da gestão de controladoria? Porque daí eu tenho os veículos efetivos, né? Eu tenho trilho para colocar o trem e acelerar. Já ouviram falar do muito cacique para pouco índio? Esse jargão, né? Podemos dizer assim, ó, é algo que cabe, eu acho que muito bem nessa tua fala, né? Como é importante cada um ter consciência da sua função, né? Da sua competência, daquilo que lhe atribui. Sim. E principalmente o gestor maior, né? Porque tudo vem de cima para baixo numa empresa ou não. Exatamente. A gente fala que é top-down, né? Isso. Então, assim, a gente precisa realmente ter essa cultura enraigada pelos sócios, acionistas, pelos diretores, e isso vai ser enraigado por todos os demais. E isso aí, eu até falaria uma outra frase, sabe? Quando tem muita gente olhando uma criança, no fim a criança não tem ninguém olhando. Não tem ninguém olhando por ela. Né? Se tá só o pai ou a mãe com a criança, você não perde ela. Mas se você estiver no meio de tios e primos, a probabilidade de você perder é maior, que você acha que tem alguém olhando. E no final, ninguém tá olhando. Os processos são assim. E por mais que num crescimento inorgânico, ou seja, quando você compra um concorrente, ou um fornecedor, ou um distribuidor, ou um cliente, né? Essa questão de processos e culturas, elas sejam ardidas, porque é um choque cultural. Quando você também cresce sem fazer aquisições externas, cresce com seus próprios recursos, essa alteração, esse deslocamento rumo ao crescimento também gera esse tipo de impacto. Entendo. Porque ele deixa transparente, ele deixa na prateleira as ineficiências. Então, assim, quando a gente precisa estruturar um processo, a gente vê que se a empresa não tiver uma governança, uma eleição bem delimitada, bem clara dessas responsabilidades de quem é o pai de cada criança, a gente não consegue projetar, não consegue, na verdade, virar esse resultado. Isso é fato, tá? Parece um bolo de neve, né? Não, você não consegue. Você não consegue. Dá um passo para frente, outro para trás. Isso, isso é exatamente. Bem perigoso, né? E assim, são essas duas coisas de ter capacidade, né? Claro que hoje todo mundo busca, eu acho que essa melhorar tecnicamente, né? Hoje é mais fácil de você ter acesso à informação. Não significa que você tendo acesso à informação, você vai ter acesso ao conhecimento, são coisas diferentes. Mas eu acho que o primeiro veículo, que é a informação, hoje está muito mais fácil, né? Do que quando a gente começou lá atrás, que tinha que ler no jornal e até achar algo que fosse efetivamente interessante, né? Então, era muito diferente. Mas o outro passo também é esse alinhamento cultural. É muito, às vezes, difícil, sabe? Então, mesmo em projetos de aquisição, você precisa ter uma leitura efetiva de qual é a cultura daquele grupo, porque normalmente é isso que dá errado.
às vezes, essa falta de coesão, De coisa. de leitura, de vestir a camisa realmente, que acaba impactando negativamente. No final do dia, sempre são pessoas. Exatamente. Toda empresa é feita de pessoas. Né? Tudo. Gente, antes da gente continuar aqui, eu não vou massacrar a gravidíssima aqui, porque o cheirinho tá maravilhoso. E eu quero aproveitar um tempinho aqui só pra agradecer Cook Stories Blumenau, que nos mandou um cafezinho delicioso aqui com coxinha, pão de queijo, cookies. Brigadeiro. Gente, muito obrigada. Tem até brigadeiro, tá? A gente, fica à vontade, tá, Bruna? Pra aqui, servir. Tem 2 brigadeiros. Um já é pra mim. Aí, é um pra você, outro pro bebê, eu deixo, tá? Gente, fica à vontade, tá, Bruna? Eu já vou pegar uma coxinha ali também. Antes da gente seguir, agora seguindo, perdão, vamos falar sobre essa questão de vestir a camisa, né? Vamos lá. O vestir a camisa vai muito além do tô pronta para trabalhar, vou lá, vou fazer, esse é o meu trabalho, ponto final, vou fazer isso e ir embora para casa, tchau. Não é suficiente. Não é o suficiente, né, Bruna? Acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Eu acho que, assim, até a gente acompanha muitas empresas de muitos segmentos. E olhar para o RH de forma estratégica é um diferencial. Ou seja, eu tenho que fazer já na hora da seleção uma filtragem se aquele funcionário ele está casando com os objetivos e princípios da empresa, se ele compra a ideia do negócio. Essa é uma situação importante, né? Claro que a gente está falando aqui de nível, talvez, gerencial, um pouco mais para cima, mas precisa ter esse filtro efetivamente, né? Para que o projeto caminhe bem. A segunda situação, de fato, é eu ter uma governança corporativa que deixe claro esse DNA da empresa. Porque senão fica difícil de você colocar num ato concatenado esse resultado, né? Fica sempre, será que a pessoa é legal? Será que a pessoa não é? A maioria dos C-levels me dizem o seguinte, olha, a gente acaba contratando pela competência, mas a gente demite pela falta de soft skills, né? Então, aproximar essa ponta na hora da entrevista, utilizando o RH de forma estratégica, eu acho que é uma forma, um mecanismo para você aproximar essa questão da probabilidade da pessoa realmente vestir a camisa e ver o negócio, né, como algo que faz parte da vida dela e que ela sinta orgulho de estar ali. Ser proativo e também saber trabalhar em equipe, né? Então, acho que isso é fundamental, porque quando a pessoa ela não tem... E aí a gente volta para a questão da competência, né? Ela não tem a visão da sua competência, daquilo que lhe compete, né? Ela não vai conseguir trabalhar de maneira efetiva em equipe, né? Não consegue. Eu digo o seguinte, que as pessoas têm personalidades, né? E daí é interessante quando o gestor tem condições, junto com um time de RH competente, de fazer a leitura dessas competências, dessas personalidades. Isso. Porque você não precisa e nem deve, eu acho, ter pessoas super parecidas formando um time. Você precisa de pluralidade. Exato. Né? Então, esse alinhamento plural, essa visão plural para o mesmo objetivo, eu acho que ela é salutar. E é aquilo, soft skills, a gente pode realmente trabalhar, desenvolver, mas eu acho ainda que a base deles vem um pouquinho da formação. Então, da formação. A gente, é mais fácil quando a pessoa já tem isso dentro dela, né? Uma responsabilidade em relação ao resultado. Eu sempre digo, por exemplo, no escritório, que as pessoas que trabalham comigo, o compromisso delas não é comigo. O compromisso delas é com o resultado dos clientes. Porque os nossos clientes têm 1000 funcionários. Então, são 1000 famílias que são impactadas com através o tipo de assessoria que a gente fornece. Essa é a nossa responsabilidade. Né? Consciência e responsabilidade, exatamente, né? Isso é muito importante. Exatamente. E falando em relação aos perfis, né? Cada ser humano é único, né? Então, acho que isso é muito importante quando a gente está, até mesmo montando, criando a empresa, ou está dentro dela como funcionário, enfim... A gente entender que cada ser humano é único, que cada ser humano tem o seu perfil e, sobretudo, é imprescindível haver o respeito, né? Exato. Em relação às diferenças. Exato. Né? Porque a pluralidade, como você disse, ela é necessária para um crescimento, para um resultado satisfatório. Agora, o que, nesse contexto todo, aí a gente não pode fugir é da cultura empresarial, do objetivo, né? Do foco ali no resultado. Exatamente. Tudo isso também é um dos princípios hoje que a gente fala do ESG, que compõe a governança corporativa, em você ter essa pluralidade, essa diversidade estruturados dentro do DNA e da cultura da empresa, né? E em todo o processo, seja de crescimento, seja orgânico ou inorgânico, né? Que a gente acaba atuando em conjunto, a gente sempre tem, paralelamente, um profissional estratégico da área de RH. Porque a gente pode fazer o projeto mais lindo do mundo. No papel, o total ali pode ser super positivo, mas eu preciso de gente para virar isso.
né? E a questão também no crescimento inorgânico, quando você vai comprar uma outra empresa, se essa questão cultural, gestão de pessoas, estiver muito distante da empresa que está comprando, você vai ter um custo altíssimo em trocar esses profissionais. Sem E dúvida isso nenhuma. vai impactar naquele resultado que você então estava pretendendo com aquela aquisição. Certo. Então, veja que a posição estratégica calcada em uma governança corporativa de alinhamento de princípios, valores, visão, enfim, realmente não são palavras jogadas ao vento. Os princípios, eles precisam estar alinhados, né? Senão não vai funcionar. Impactam no negócio, impactam no resultado. E a questão ali dos perfis, né? Os perfis, eles podem até serem desenvolvidos. Sim. Mas desde que não haja resistência. Esse é difícil. Desde que não haja resistência. Porque quando o profissional está ali sendo resistente, né? Aquela mudança que é necessária para o conjunto, para o todo e para o resultado, realmente aí tem que trocar a peça mesmo. Tem que trocar, porque assim, a resistência àquilo que é novo ou diferente, ela é até própria, ela é muito comum. A gente, atuando, a gente vê isso, né? Eu sempre fiz de um jeito, mas por que agora eu preciso mudar? Né? Eu sempre fiz de um jeito, é uma coisa que me incomoda de um porque jeito. É assim. Sempre foi assim, por que agora vai mudar? Porque, na verdade, eu sempre digo que eu não tenho apego à argumentação alguma, eu tenho apego à coerência, né? Isso. Então, se a gente sabe de onde a gente saiu e para onde a gente está indo, tudo é possível desde que tenha coerência. E é muito comum a gente sentir, às vezes, essa resistência, justamente porque te coloca num lugar desconfortável. Claro. Esse deslocamento rumo ao crescimento, ele exige conhecimento, ele exige pensar um pouquinho fora da caixa, Exato. moldar processos internos. Então, é claro que existe, né, essa resistência muito também nesse crescimento orgânico, ou seja, fruto do próprio empenho da empresa. E por isso que você ter um head desses projetos de estruturação é muito importante. Alguém que consiga ter uma comunicação com os funcionários e colaboradores adequada, né? Demonstrando qual que é o vetor que a gente vai seguir. Comunicação. Agora vamos puxar a brasa pro meu assado, Mas né? É tudo. Tudo é comunicação. Se a comunicação não for assertiva lá no início, o fim vai ser um desastre, gente. Porque toda a conduta ali do processo, ela vai ser errada. Errada. Eu estava no evento agora, promovido até pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E é um ambiente de muito networking, de troca de experiências. E eu estava falando com uma profissional da comunicação, aqui até de Blumenau, em que ela me dizia, Bruna, sobre a importância da gestão da comunicação nesses processos, né? Tanto de crescimento orgânico como inorgânico. Vou comprar uma empresa. É importante você que está comprando administrar essa comunicação. Isso faz parte, inclusive, dos nossos processos de M&A, gestão de comunicação. Como é que você vai dar essa notícia para os fornecedores, para os seus colaboradores, de que a empresa que até então era do seu João, agora vai ser do ciclano? Né? Isso gera um embate, porque as pessoas também criam conexões, né? Com a principal pessoa, o gestor daquela empresa. Então, se você não controla essa comunicação, outros farão. Né? Então, assim, sim, é muito importante. E, logicamente, nessa leitura dos teus clientes e dos teus das pessoas que têm acesso ao teu produto, ao teu serviço. No final do dia, é para elas que são destinados, né, todos os esforços da empresa. E assim, eu vejo que essa dificuldade, às vezes, também de transformar isso em índices, né? Então, assim, eu tenho essa comunicação, eu tenho uma leitura do desejo do meu cliente. Eu preciso transformar isso, digamos lá, no Excel, numa planilha, para eu poder ler e efetivamente desenhar os meus cenários. Né? E daí também entra naquela questão, né, da comunicação direcionada aos diferentes perfis, né? Aí daqui a pouco, quando tu vai comandar uma equipe lá, você vai ter que estar ciente de como é cada um deles, para tu saber de que forma vai comunicar, né? Sim, o veículo que você vai utilizar. Exato, de comunicação. O nível, sim, não vejo problema de a gente falar nisso, o nível de comunicação. Você vai falar com empresas que têm um alto nível de maturidade de governança corporativa, você tem ali os acionistas, Exato. Você tem, né, uma série de pessoas com interesse no negócio. E também, quando você for falar para os colaboradores, que a gente chama mais de piso, você também precisa ter uma comunicação que vai ser facilmente absorvida por eles. Claro. Então, essa eleição, ela também é o X do negócio, né, do veículo de comunicação. Legal. E quando você está criando ali, vamos voltar para a questão da criação, né? Criando uma empresa. Tem muitos diferenciais, assim, de como você vai empreender num negócio, sei lá, uma microempresa para uma grande empresa. Quais são os cuidados essenciais, assim, que todos devem ter? Você sabe que é muito comum, né? E até
sim, enfim, 90% das empresas brasileiras são familiares, né? Aham. Limitadas, pequenas, médias e grandes empresas, mas as grandes mesmo é uma parcela pequena Uhum. nesse percentual. Então, o que que acontece? Toda empresa, ela nasce com um objetivo, com um sonho, né? Estruturar esse sonho, fazer com que o teu produto ou o teu serviço seja aderente ao mercado e que haja lucro no final do dia, é um tremendo desafio, né? Então, o que as pessoas fazem novamente é começar, ou faziam, né? É começar de algum jeito e botar o trem nos trilhos no caminho, Isso aí. né? Só que é muito difícil você ter um trem em velocidade e você mudar o trilho dele. Aham. Ou acertar ali o caminho, né? Enquanto o trem passa. Então, hoje o que a gente vê nessa nova geração de sócios, de gestores, de empresários, é que eles buscam fazer um planejamento realmente do negócio antes de iniciar as atividades. Isso está sendo muito comum, né? A gente ser procurado antes, inclusive, de a empresa ser constituída. Então, ó, a minha ideia é essa, o que que eu faço para estruturar? Esse Porque um é movimento. justamente essa questão, né? Porque às vezes você vem com a ideia, você não sabe nem de onde tirar recursos, ou você não sabe o próximo passo, né? Sim. Então, acho que isso é bem importante. Esse movimento eu venho percebendo nos últimos anos, né? De a Olha gente só. pensar já de uma forma estratégica antes de iniciar o negócio. Isso é bem importante. É muito importante. E sim, é diferente, porque nós temos regimes de tributação diferentes que impactam na produção, que impactam na comercialização, na emissão de notas fiscais, no custo efetivo, né, do teu produto, em função do impacto sobre a folha, regime de contratação, tudo isso. Então, hoje no Brasil, praticamente, nós temos 3 regimes tributários. O Simples Nacional, que pode ser utilizado por empresas que têm um faturamento até de 4,8 milhões, né, atualmente. O lucro presumido, que é de 78 milhões, e aí tem algumas atividades obrigatórias ou aquelas que extrapolam esse limite, que são obrigadas ao lucro real. Então, já começa por aí. O meu custo, o meu impacto tributário vai ser alterado, né? Algumas empresas começam como simples, que de simples não tem muita coisa, mas começam com esse regime e vão migrando conforme o desempenho da sua atividade e o aumento, né, de faturamento. Agora, existem impactos também negativos, às vezes, por você ser do Simples Nacional, que é não gerar todos os créditos. Então, dependendo da posição que você se encontra na cadeia produtiva, né, às vezes é mais interessante que você fique em outro regime, por exemplo, lucro presumido. Sim. Mas aí você precisa analisar se a sua margem de lucro efetivamente atende os critérios desse regime, senão você precisa ir para o real. Então, é uma série de situações que você vai podendo mover durante o seu desenvolvimento. Mas é interessante que tenha-se, sim, um planejamento estratégico de início de investimento, onde queremos chegar, qual que é a projeção de médio e longo prazo, né, para a gente poder fazer essas absorções. Agora, tudo é uma construção, né, Bruna? Não tem como ter noção de tudo lá no início do empreendimento, né? Não. Durante essa tua trajetória, assim, você já vivenciou muitas mudanças totais, assim, de percurso ou não? Muitas mudanças. As de crescimento, claro, a gente trabalha, às vezes, com esse olhar de mercado. Então, você vai numa indústria e percebe que aquela indústria, na verdade, ela tem uma frota de 150 veículos. Poxa, ela é uma empresa de logística também, né? Será que ela está otimizada? Será que esse recurso é otimizado? Carrega a mercadoria e entrega no cliente, volta vazio. Poxa, eu já tenho um custo. Será que eu não consigo aproveitar essa ociosidade e criar um novo nicho de mercado, diversificar um pouco o meu risco no segmento e aumentar a minha receita, a minha margem, né? Essa é uma das situações. Mas as que mais acabam, às vezes, nos impactando, além dessas questões estruturais, são as questões societárias mesmo. É que nem todo relacionamento. Quando se começa um namoro, quando se começa uma empresa, existem... São flores. Tudo são flores, as pessoas estão ali, né, movidas pela empolgação, etc. e tal. Quando, às vezes, a sociedade começa a dar um pouquinho certo e as coisas começam a fazer mais sentido, alguns questionamentos vêm à mesa. Do tipo, e se eu quiser sair? Quanto que eu levo comigo? E se eu morrer, quem é que toca? Meu filho vai poder assumir? Então, quando eu tenho outro sócio do outro lado da mesa, né, muitas vezes, num momento já de crescimento e estabilidade, isso também precisa ser revisto, precisa ser analisado. Porque o que se tem ainda nessa geração mais antiga, você vai olhar o contrato social deles, aquele contratozinho, assim... ou só de boca, padrão, às vezes. Padrão, né? Aquela coisa que você pensa, meu Deus...
Então, assim, se alguém morre aqui, como é que funciona? É tão importante isso que eu tô falando, Dai, porque, assim, se a gente não tem uma previsão específica no contrato social, por exemplo, se um dos sócios, numa limitada, né, que é a maioria das empresas que a gente tem, se um dos sócios falece, o outro, a sociedade, precisa pagar em até 90 dias em dinheiro a participação. Olha só. E a valorização é valor de mercado. Então, eu e você abrimos uma empresa, a gente começou lá com capital social de R$10 mil, hoje a nossa empresa vale R$10 milhões, e eu morro. Você teria condições, talvez a empresa teria condições de se descapitalizar Em 90 dias. e em 90 dias me pagar em cash? Então, é necessário que haja uma regulamentação dessas relações. Isso também está conectado muito com governança corporativa, no sentido de a gente desenhar, né, como que se dá uma sucessão empresarial também. Então, quando os sócios ali já estão na faixa etária de 60 anos, é muito comum que eles se preocupem com o D+1, né? O que vai acontecer depois que eu não estiver mais aqui. Mas essa lutar que eles prevejam antes isso, porque pode acontecer evento morte, não é muito bacana falar sobre isso, mas é algo imponderável, é algo que vai acontecer, a gente só não sabe quando, né? Então é importante trazer isso para a mesa, porque a gente tem essas responsabilidades. Uma empresa, ela não se define só na pessoa do sócio ou do principal empresário, né? Quantas famílias dependem daquilo de forma direta, os colaboradores, indireta, fornecedores e funcionários de fornecedores, por fim, toda uma sociedade. Então é importante sim que se tenha essa responsabilidade. E quando essa sociedade acaba antes do fim morte, digamos, né? Do fim que já é previsto. O principal motivo de divergência numa finalização de relação entre sócios é o quanto que o sócio que está saindo vai levar, né? Esse é o principal ponto. Então, a questão dessa definição, né? Qual é a parte de indenização que o sócio leva quando ele, por exemplo, resolve sair ou quando ele é excluído por algum mau comportamento que põe em risco a atividade da empresa, ou até mesmo quando ele quer vender para terceiro. Posso vender para terceiro? Não é sempre que isso é possível. Em que condições que eu posso? Eu preciso primeiro ofertar para você e depois ofertar para os sócios, né? Qual é o período que eu tenho para fazer isso? Então, essas regras do jogo precisam estar muito claras no contrato social, estatuto social, quando for o caso, e também em acordo de sócios. Eu digo sempre que o combinado não sai caro, só precisa estar no papel. Precisa estar no documento. Né? Precisa estar num documento, tá? Documentado. Então, essa é a principal situação. E, Bruna, por que essas relações societárias chegam ao fim, né? Às vezes, divergência, realmente. Eu tenho um empresário que quer crescer e o outro que não quer mais. Ele não quer mais colocar capital, investir, não quer colocar o seu dinheiro ali, porque para ele tá bom uma situação. Segunda situação, além dessas questões de morte, né? Que daí eu tenho os herdeiros, que às vezes os herdeiros não convergem. Então, como é que a gente vai deixar todo mundo numa sociedade se eles não convergem? É o início do fim, né? Então, tem vários motivos que podem desencadear essa finalização da relação societária. Eu digo que advogado, a gente espera o melhor, mas a gente não é pago para ser otimista. A gente é pago para ser pessimista. Então, projetar os piores cenários, né? E minorar os riscos. Porque é aí que vem a prevenção, né? É aí que vem a prevenção. É aí que vem a prevenção. Em relação aos jovens hoje em dia, né? A gente vê muitos empreendedores, a máquina está girando cada vez mais acelerada. Sim. Como é que você vê no contexto geral, né? Como é que está a situação hoje em relação aos jovens? Tem muitos empreendedores, tem muita gente querendo abrir empresas, sócios, mais na área de tecnologia ou não? Muito, assim, os jovens são empreendedores, sim, né? A gente tem hoje esse mundo de tecnologia, virtual, que é um mundo diferente. Quando você vai avaliar uma empresa, indústria, você vê ali parque fabril, máquinas, etc. Quando você vê uma empresa que desenvolve um software, eu digo que ela é uma casquinha, uma sala, tem algumas mesas e um computador. E às vezes tem um faturamento gigantesco. O valor daquela empresa é muito maior do que efetivamente uma que desempenha uma atividade industrial, né? Então, a alocação e a avaliação é diferente, né? A gente já participou de várias operações com esse tipo de empresa e é bem interessante. As pessoas são mais jovens, né? Elas têm uma facilidade de comunicação muito, muito rápida. E assim, jovens eu estou dizendo também de 30 a 40, 45. Há 45 anos, né? Eles têm uma velocidade muito bem alta. Maior. Agora, falando dessa nova geração que está chegando ao mercado, ainda não tem como se negar, existe uma dificuldade ainda de absorção, tanto de quem é um pouco mais velho, de entender
né, o perfil desses jovens e os jovens também de Compreender. de se incluir num contexto que, de certa forma, sempre foi assim, está em transformação, mas eles estão chegando agora. Então, Exato. calma aí, a gente vai se resolver no caminho, a gente vai buscar esse alinhamento, né? Eu acho que essa é uma grande dificuldade, né? Porque é um ritmo Assim. totalmente diferente, como a gente havia mencionado anteriormente, né? Em todos os sentidos. Na constituição da empresa, Em né? tudo, Nossa, na tudo. constituição, na organização, na estruturação, na formação de equipes, né? Que às Em vezes os tudo. mais velhos, assim, eles não têm, alguns, né? Que, enfim, não fizeram alguns cursos ao longo do ano e tudo mais, não tem essa visão de que tem que ter cada um no seu quadrado, não é? Todo Sim. mundo faz tudo ao mesmo tempo, todo, né? É um perfil. são perfis. É um perfil, assim, a gente tem muitos, até como eu falei, empresários que vêm de uma origem familiar. Então, e patriarcal. Então, as coisas são assim, porque meu pai sempre fazia, hoje sou eu. E as empresas também, né? As empresas, Então, hoje sou eu. Então, é do meu jeito, assim, né? Sim. Tem alguns empresários que ocupam essa posição, eu brinco, às vezes, mais de rei sol. É o meu jeito, como eu quero, né? E isso, às vezes, acaba criando uma cultura muito restrita de desenvolvimento de time. Né? Então, assim, se a pessoa precisa viajar, ninguém consegue fechar um contrato com um fornecedor ou um cliente de forma diferente, Porque com pouquinhas alterações, não tá porque a pessoa não está lá. Então, essa questão da governança corporativa, novamente, ela tende realmente a disseminar, através de eleição de competências, teto, alçada, né? Essas funções. De outro lado, também, essa geração nova que chega, eles têm uma outra percepção, uma outra leitura das suas prioridades. Eles, claro, querem trabalhar, mas eles querem ter muita qualidade de vida e viver bem. E o que é justo, né? É eu justo. Acho importantíssimo. Às vezes eu não sei quem tá certo ou quem tá errado, ou se a gente tem como fazer um mix, O né? mix é bom. Porque a nossa geração ainda foi criada dentro daquele espectro do tipo, você estuda, você trabalha, e aí você adquire conhecimento, aí você tem sucesso profissional, e aí você vai ter a sua felicidade. Que aí você vai poder pagar as suas viagens, o seu bem-estar, etc e tal. Essa era uma trilogia, né? E hoje não. Hoje as pessoas querem, olha, legal trabalhar, mas eu não sei se eu quero um cargo de chefia, porque, assim, vai me exigir demais. Então, eu prefiro ganhar um pouco menos, mas ter uma liberdade. E liberdade é um ativo também, né? Então, assim, eu acho que essa comunicação, voltamos novamente à tua expertise, ela vai ser sensacional, vai ser, eu acho que a figura-chave para a conversão, né? Convergência dessas linhas de pensamento que não estão erradas, elas só são um pouco distantes e a gente precisa funilar. E agora a gente vê também hoje em dia, em questão de estruturação empresarial, né? De uns 10 anos para cá mudou muita coisa, tanto que até espaço de descanso tem nas empresas, para os funcionários e já tudo mais. Absorvendo esse conceito. Já com... Que às vezes também serve como uma sala de estímulos, né? Sim. Eu visitei uma empresa uma vez que tinha violão, tinha vários instrumentos musicais, tinha um monte de coisas lá, assim, que ir ao encontro do perfil de cada colaborador, e eu acho isso sensacional, O pessoal da né? área de tecnologia busca muito isso. Não é todo mundo que consegue, ter isso numa empresa. Outra questão que hoje está tendo cada vez mais é a questão do home office, né? Isso foi um impacto que a gente ainda está analisando, porque nós tivemos muitos clientes, né? Sim. Que, em função da pandemia, etc e tal, elegeram essa sistemática quase como a sua regra geral, né? E hoje a maioria tenta recuperar um pouco o presencial. E tá difícil, né? Tá difícil. Tá difícil. E por quê? Porque a troca, né, de informações a nível de grupo é um ativo importante. E não tem como negar. Por mais que funcione a ideia do home office, né, você perde um pouco de interação. Não tem como ser diferente. Isso é verdade. Né? Mas também já é uma característica da nova era aí, né? Da nova era. E assim, hoje, até eu estava conversando com profissionais de RH, eles estavam me dizendo, Bruno, hoje assim, quando a gente vai entrevistar alguém dessa área de escritório, gestão, mais a parte administrativa, claro, né? Eles dizem o seguinte, quantos dias por semana eu posso fazer home office? É como se fosse um benefício. Um benefício. Eles vêm já dessa forma. Então, é difícil de você conseguir, às vezes, gerenciar tudo isso. As empresas estão se reinventando aí para poder absorver. E tu achas que isso vai continuar, assim, eu acho que, de certa forma, porque, assim, o meio corporativo, muitas empresas já estão, né? Sim, eu acho que, de certa forma, sim. Mas eu imagino que seja um regime híbrido. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas isso é positivo?
Eu acho que é positivo, sim. Eu acho que você fornecer ao seu funcionário, ao seu colaborador, essa maleabilidade é bacana, especialmente porque a gente tem mulheres, por exemplo, no mercado de trabalho. Você é mãe, eu sou mãe. Nossa. A gente sabe que gerenciar todos os pratos... Não dá. Não dá, né? Hora um tá um pouquinho mais para baixo, hora outro tá um pouquinho mais, você inverte. Então, é um malabarismo. É um malabarismo. Né? É malabarismo. Diário. É diário. Então, é claro que isso acaba contribuindo para você reter profissionais de talento. Mas isso vai depender também do grau de comprometimento e responsabilidade que esse colaborador tem. Aí entra outra questão, né? Que eu acho muito importante, confiança. Confiança, se constrói, né? Se constrói, mas ao mesmo tempo, né? Uma confiança que tem que vir dos dois lados, né? Uma via de mão dupla aí. É que, na verdade, assim, nenhum gestor é bobo, né? Ele sabe o que você está fazendo, claro. Ele sabe quanto tempo você leva para fazer aquela tua atividade. Então, alguém que entrega resultado, o gestor nem quer saber muito como é que está fazendo, ele quer saber ali no final do dia se está entregando resultado, está tudo certo. Agora, quando essa contrapartida não funciona, aí começa a pesar, né? E aí, às vezes, falar quando você tem 20 funcionários é uma coisa. Falar quando você tem 2.000 funcionários e fazer essa gestão desse controle é outra. Então, por isso que hoje esse regime híbrido é tão difícil, apesar de ser o ideal, penso eu, né? Mas é tão difícil essa mensuração. Em grande escala. E agora, falando também em relação a essa diferenciação, né? Administrar para 2.000 e para 200 é bem diferente. Assim, mas, ao mesmo tempo, tem uma estruturação, assim, que equalize, que equilibre isso? O que eu vejo? As tipo dificuldades de um empresário pequeno e de um empresário grande, elas são muito parecidas, mas em escala maior. Então, assim... Porque o impacto é maior, O impacto é maior, então você coloca zeros atrás. Mas o nível de dificuldade ou o motivo da dificuldade, eles são muito semelhantes. Quando você conversa com os C-levels, você percebe muito isso, assim, sabe? Então, o que eu vejo que melhora ou ajuda a melhorar esses controles são os processos. Se você desenvolver processos eficazes, né, da atividade, você desenha o seu fluxo operacional e controla ali um KPI, ou enfim, as suas planilhas, né? Essas entregas. Porque pessoas, a gente sempre vai ter que gerenciar, né? Então, os processos, eles acabam sendo um pouco mais perenes, obviamente suscetíveis às modificações, alterações, que eles sejam benéficos, né? Mas é uma rota, né? Uma bússola. Se você não tiver, cada um faz de um jeito, e aí aquela história do pai lá com a criança. Você acha que tem alguém olhando, no final do dia não tem ninguém. E daí, quando vê, já perdeu o controle da situação, né? E eu acho que isso é o que é o pior de tudo. Porque vai indo dia após dia, isso pode levar uma empresa à falência, inclusive. Com certeza. Eu sempre digo o seguinte, as empresas, elas têm 3 destinos, né? Elas podem ser dadas, elas podem ser vendidas ou elas serão fechadas. Não tem outra coisa a se fazer. E, às vezes, o melhor destino mesmo é fechar uma empresa, né? Não tem mais condições, às vezes, de permanecer no mercado. Mas, para que você se mantenha nos primeiros 2 grupos, ou seja, se você quer fazer uma sucessão e se você quer, talvez, vender para um terceiro, você precisa melhorar os seus processos, precisa tornar aquilo viável, mesmo que você não esteja ali. E que flua, né? Que flua facilmente. As coisas precisam fluir, né? As coisas precisam fluir. Mas instituir isso que a gente está falando não é tão simples assim. Não é fácil. Não. E lembrando que as coisas só fluem no movimento, né? No movimento. Não é parado, não é sempre foi feito assim que as coisas vão fluir. Ué, se a gente pensar o seguinte, que a gente vive, apesar de uma forma, assim, ser controlada, digamos assim, a nossa inflação hoje é uma inflação. A gente vive em inflação. Sim. Então, se você não estiver em movimento e crescendo, você está decrescendo, de fato, né? Então, essa busca pela melhoria constante de otimização de recursos, eu acho que é um dos grandes desafios, somadas, né, a todas essas variáveis de mercado que a gente tem. Então, um dos exemplos agora que pegou todo mundo, assim, de certa forma, desprevenido, foi o fato de ter um sistema de recolhimento de contribuição previdenciária que incide sobre a folha, né? Então, basicamente, é 20% sobre o teu total da folha de salários. E, durante muitos anos, as empresas podiam recolher um percentual, que vai de 1% até 4%, sobre a sua receita bruta. Normalmente, para as empresas de TI, construção civil, têxteis, agro, faz muito sentido você optar por esse segundo regime. Aí, de repente, agora, no final do mês de abril, houve, em função de uma queda de braços, né, entre os 3 poderes, uma suspensão dessa possibilidade. Só que, assim, quando você está falando do mês de abril, né, você está falando do dia 28, 27, mais ou menos, onde isso aconteceu, só que você já passou todo o mês. E a regra do jogo mudou na virada. No final do mês. Ou seja, 45 em maio, agora, no dia 20, eu vou ter que fazer um recolhimento ou uma alteração, talvez, de arrecadação, de tributo, de valores, de dispêndios, de caixa,
que não estava projetado no começo do ano. Sim. Na verdade, não estava projetado para nada. Ficou agora, vou ter que entrar na minha contingência aqui nos últimos 2 dias do mês de abril. Então, essas questões, quando a gente fala que no Brasil nem o passado é seguro, nem o passado é certo, é em função disso, né? Às vezes o empresário está ali conseguindo e puxa o tapete dele. Então, gestão de crise para é importantíssimo. Né? Para um diretor, eu acho que é o cotidiano deles. Estão muito acostumados a lidar com um leão na orelha. E o nosso papel quanto assessor jurídico é criar as opções, é verificar os cenários, diminuir o contingenciamento ao máximo e auxiliar do ponto de vista estratégico eles na tomada de decisão. Agora, quando a gente fala em empresas, né, muitas pessoas pensam muito nos números, né? Mas podem ter certeza absoluta de que o empresário, o empreendedor ali, ele pensa primeiro no sonho dele, né? Em algum momento da nossa conversa, você falou que as empresas são constituídas, elas nascem de um sonho, né? Elas nascem de um sonho. O quão importante é isso no passar dos anos, assim? Eu acho que esse é um grande diferencial entre empresas familiares. Ótimo. Né? Ou seja, que a composição do quadro societário seja composto por parentes e das demais. Assim, é um ativo. Não estou falando que é um demérito para as outras. Sim. Mas é um ativo para as empresas familiares. Porque essa transmissão desse legado importa. É muito pesado. Assim, é uma honra que os sucessores têm em continuar e aprimorar, né? Então, nós temos empresas aqui que têm 70 anos, 150 anos, né? 160 anos na nossa região. E esse legado, sim, ele motiva você continuar com a sua resiliência, vencendo, superando os desafios que são inerentes a qualquer operação. Ah, legal. Bruna, estamos chegando ao fim do nosso programa. Gostaria vasto, de saber né? de ti. Poderíamos falar bastante aqui ainda, né? Sobre toda. as empresas, perfis. É uma coisa que eu gosto bastante também, né? Mas essa área mais humana, né? Não de números, porque tu sabe como é que é, né? Jornalista e calculadora ali, né? Não dá certo. Não. Bruna, tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar que tu achas importante, assim, que a gente traga, né? Para esse podcast aqui. Eu acho que se a gente pudesse contribuir, né, com os empresários em desenvolvimento, é isso, assim. Eu sei que é difícil, eu sei que tem muitos desafios diários para serem vencidos, mas o crescimento ele é possível desde que a gente tenha um planejamento sério, uma leitura de mercado adequada, projeção de cenários, né, e uma estruturação em processos calcadas em uma governança corporativa que estabelece responsabilidade e competência. Então, de forma bem objetiva e prática. Poderia aqui falar sobre os princípios da governança corporativa. Não, eu estou falando aqui num tom de realmente de executoridade. Né? Exato. E a gente traçar um caminho para que aquela execução atenda os princípios da empresa e que esse crescimento não seja um engodo, que me distancie ainda mais dos meus objetivos de realização, né? Que eles, na verdade, se aproximem. E é difícil, mas eu acho que seja justo custar muito aquilo que vale muito. Né? Bem verdade, Bruna. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação, Bruna. Seja sempre muito bem-vinda ao Pode Dar e à Jovem Pan. Obrigada, muito obrigada, viu? Até a próxima, então. Tchau, gente. Tudo de bom pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso tema, do nosso bate-papo. E a gente espera no próximo programa. Tchau, tchau.